Professor, o fundamento dos direitos humanos está baseado na ideia de dignidade. O que caracteriza a dignidade humana e o que faz dela um valor incondicional? Essa questão da fundamentação dos direitos humanos é uma das mais complexas, né, que a filosofia do direito enfrenta quando vai refletir sobre esse objeto. Né? Então, quando um filósofo se debruça sobre o tema dos direitos humanos, ele tem um leque de questões de difícil enfrentamento, mas essa certamente é a pior delas. Né? Quer dizer, como encontrar uma fundamentação para esses direitos. Tudo vai depender muito da tradição cultural, filosófica, na qual esse pensador se encontra. No mundo ocidental, nós temos já, né, uma longa trajetória que tenta colocar na base dos direitos humanos essa ideia de uma dignidade. Né? O que seria dignidade? É uma palavra de origem latina, muito embora o correspondente dela em grego também evoque praticamente a mesma coisa. Né? Em grego a gente tem axio, né? Em latim dignitatis. Axios é uma palavra talvez um pouco mais comum para vocês, um pouco mais familiar. Valor, né? Axio, valor, né? Aquilo que vale. Né? Dignidade é uma palavra com uma conotação um pouco mais religiosa, um pouco mais moral. Mas elas basicamente têm o mesmo significado. Quer dizer, ao ser humano é reconhecido, né, que ele dentre as criaturas, né, com as quais ele convive, que formam essa comunidade de seres animados, seres humanos, seres animais, etc., é a única criatura capaz de valorar, né, é a única criatura capaz de atribuir um valor às coisas. Quer dizer, os animais, por exemplo, vivem, né, e vivem uma vida extremamente rica do ponto de vista, né, da complexidade, mas eles não valoram o mundo, eles não dizem, né, essa cadeira tem um determinado valor, ou valoram os seus próprios semelhantes. Nós humanos não, nós temos uma capacidade de valorar as coisas. Para muitos pensadores, essa capacidade de valorar as coisas faz com que os seres humanos atinjam um patamar diferenciado, ou seja, é uma criatura que, teoricamente, deveria possuir mais valor que as outras criaturas, porque é aquela única que, né, tem esse condão, essa capacidade de valorar. Por conta dessa aptidão, dessa peculiaridade, os seres humanos receberiam, né, essa distinção que seria a dignidade. Quer dizer, todas as outras coisas no mundo têm um preço ou um valor. Né? Por quê? Porque são coisas substituíveis. Essa cadeira, por exemplo, pode ser substituída ou por um preço ou por uma cadeira equivalente. Né? Os seres humanos, como são criaturas que atribuem valor a todas as outras coisas, são insubstituíveis. Seriam, né, segundo essa concepção, insubstituíveis. Eu não tenho como substituir um ser humano. O ser humano é único, singular, irrepetível. Claro que a gente poderia fazer um parênteses aqui para discutir a questão dos animais, seria muito interessante. Mas, enfim, essa é uma visão bem clássica dentro do pensamento ocidental. Os seres humanos são singulares, irrepetíveis, únicos e, por isso, dotados de um valor fundamental que recebe o nome de dignidade. Normalmente, a gente considera que o primeiro filósofo a construir um discurso assim, muito sistematizado e muito coerente sobre a dignidade humana foi um filósofo renascentista italiano chamado Pico della Mirandola. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse autor construiu um discurso em favor da dignidade humana, da dignidade dos seres humanos, onde ele diz uma coisa muito interessante. Ele vai comparar o ser humano a um camaleão. O ser humano é como um camaleão. Quer dizer, uma propriedade do camaleão é a sua capacidade de mutação, né? de modificação. O camaleão adquire a cor do ambiente onde ele se encontra. Né? Então é um animal que se camufla, que se disfarça. Então, quando o Piccolo Mirandola pensa no homem, nessa analogia com o camaleão, ele está vislumbrando exatamente essa nossa maleabilidade também enquanto seres humanos. Quer dizer, nós somos criaturas especiais porque nós não somos pré-moldados, nós não somos configurados previamente, diferentemente dos animais. Quer dizer, um gato não precisa de nenhum aprendizado para ser gato, ele será gato espontaneamente. Né? O ser humano não. Para ele se tornar humano, ele precisa de todo um processo de socialização, de aprendizado, de convívio, né? Que passa por uma vida social, que passa pelas instituições, que passa pelo trato com os seus semelhantes.
Né? Sem esse processo de socialização, como chamam os psicólogos, né, que atuam no campo da psicologia social, um ser humano não vira humano. Ele fica num estágio que a gente nem consegue dizer exatamente o que é. Hoje é bem mais raro isso, mas na história da medicina, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver vários casos de crianças que foram abandonadas, né, ou por um acidente, às vezes também, e que foram criadas sem o convívio com outros seres humanos. Né? Então, parece história da Disney, tipo Mowgli, não sei o quê, mas é verdade, né? Hoje é mais difícil isso, mas no passado até recente não era tão incomum. Quer dizer, então essas crianças que não conviveram com outras crianças, que não conviveram com seres humanos, que não tiveram, né, essa inserção numa vida humana, simplesmente não se tornaram humanos, né? Porque não aprenderam a falar. Né? Quer dizer, a linguagem é uma aptidão natural, qualquer ser humano é apto a falar. No entanto, ele só desenvolve a linguagem no convívio de uma estrutura, né, no convívio com uma estrutura social. Então é isso que Pico della Mirandola quer destacar. O fato, essa analogia com o camaleão é para mostrar a nossa maleabilidade, a nossa capacidade de adaptação, de transformação. Então isso confere aos seres humanos um valor especial, que é o valor da dignidade, um valor acima de todos os valores. Posteriormente, a dignidade humana foi saindo desse discurso filosófico, foi migrando para o campo jurídico, e hoje é muito comum que, ou no plano internacional, de determinados tratados, convenções, etc., né, declarações, se menciona a dignidade humana como, né, um princípio jurídico, ou as constituições também, né? Então, no caso da Constituição brasileira, está lá entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, um deles é o reconhecimento desse valor fundamental da dignidade humana. Agora, é um problema porque muitas vezes, longe de abrir um debate, a dignidade humana acaba fechando, acaba servindo de uma cláusula meio que de encerramento de um debate, entendeu? Porque a gente não sabe muito bem o que é essa dignidade humana, e muitas vezes dentro de uma sentença judicial, dentro de uma decisão qualquer, a dignidade humana vem assim com uma forma um tanto dogmática. Isso aqui atenta contra a dignidade humana, mas não fica muito claro dentro do direito o que seria essa categoria, porque do ponto de vista filosófico, como eu disse, é um verdadeiro mistério.